De volta com a segunda parte do nosso vídeo, continuando com a revisão. Agora a gente vai tratar de força como um vetor em 3 dimensões, certo? Desligar aqui meu vídeo. Vamos lá. Então, força em 3 dimensões, a gente representa, né? A gente precisa, para representar o vetor força em 3 dimensões, a gente precisa conhecer as 3 componentes dessa força, ou o módulo dessa força, certo? E 2 ângulos. Então, aqui no desenho, o que a gente tem é, por exemplo, aqui, ó, aqui está o meu vetor força, e eu tenho o ângulo θy, então vai ser o ângulo da força com a direção y, né? E esse desenho em particular, ele representa um segundo ângulo, que é o ângulo φ, que é o ângulo da projeção do vetor no plano xy, no plano xz, com a direção x. Tá? Então, também poderia ser, ou eu poderia expressar aqui, ó, o ângulo θz e o ângulo θx. Tá? De qualquer forma, o que a gente precisa para definir um vetor em 3 dimensões, ou as 3 componentes e 2 ângulos, ou o módulo do vetor e 2 ângulos, que aí a gente calcula as componentes, tá? A gente consegue obter todas as componentes. Bom, esses ângulos formados pelo vetor e as diferentes direções, a gente chama de ângulos diretores, tá? Então, são os ângulos que vão dar a direção do vetor em relação àquele eixo em particular. Então, a gente tem o θx, a gente vai ter o θy e teremos aqui o θz. E aí, pessoal, diferente do que eu acabei de falar para vocês no outro vídeo lá, sobre a projeção de um vetor no plano, né, que não necessariamente é seno e cosseno, cosseno para x e seno para y, aqui, quando eu expressar essas componentes em termos dos seus ângulos diretores, ele sempre vai ser escrito como cosseno do ângulo diretor. Tá? Então, a componente x vai ser f cosseno x, a componente y vai ser f cosseno y, e a componente z vai ser f cosseno de θz. Esses cossenos diretores, eles satisfazem, né, a relação de que se eu somar eles ao quadrado, né, cosseno ao quadrado de θx mais cosseno ao quadrado de θy mais cosseno ao quadrado de θz, isso aqui tem que me dar 1, tá? Ele vem dessa relação aqui, ó. Então, se a gente tem fx quadrado divididos por f, né, tudo ao quadrado, mais fy divididos por f quadrado, mais fz divididos por f ao quadrado, isso aqui vai ser fx quadrado mais fy quadrado mais fz quadrado divididos por f quadrado. Só que se vocês se lembrarem, né, isso aqui, o que é essa soma de componentes ao quadrado? Isso aqui vai ser o módulo quadrado do vetor f. Então, no fim das contas, a gente tem f quadrado, não é f2, f quadrado divididos por f quadrado, que dá esse 1 aqui, tá? Então, os cossenos, né, a soma dos cossenos ao quadrado é igual a 1. Por isso que eu disse para vocês ali no início do vídeo, que para nós definirmos um vetor, eu preciso apenas 2 ângulos, porque com 2 ângulos, né, e essa relação aqui, eu consigo encontrar o terceiro ângulo diretor, certo? Bom, a força resultante em 3 dimensões, se a gente quer somar várias forças e essas forças possuem 3 componentes, a gente vai fazer exatamente igual a gente fez lá
em duas dimensões, né? Eu tenho que escrever o meu vetor na sua forma de vetores unitários ou na sua expressão analítica e somar as componentes x com x, y com y e z com z. Tá? É assim que a gente obtém a força resultante para vetores em 3 dimensões, tal e qual a gente fez lá em 2 dimensões. E aqui que vem uma coisa nova, né? Nova em relação ao que a gente aprende na física, que eu posso definir uma força através de um vetor unitário, né? Como que eu vou fazer isso? Então aqui, ó, vamos desenhar aqui a linha de ação da nossa força F, tá? Essa linha de ação da força F é como se fosse uma reta, aquela reta que vocês aprendem lá em geometria analítica. E, se vocês se lembram, né, a toda reta, ela tem a ela associado o que a gente chamava de vetor diretor. E esse vetor diretor eu consigo encontrar através de 2 pontos sobre essa reta, certo? Então aqui, na verdade, esse ponto aqui é o que eu considero o de novidade, né? Quando a gente está iniciando o curso de mecânica de materiais. Isso aqui é uma coisa que vocês não veem em física, que é definir a força através desse vetor unitário, que é um vetor que vai estar na mesma direção e sentido da força, só que, na verdade, ele é como se fosse um vetor diretor da linha de ação da força, tá? Então, uma vez que a gente consegue definir quem é esse lambda, que é o que a gente vai fazer daqui um pouquinho, eu posso escrever a força, né, o vetor força, como sendo o módulo da força F vezes o vetor unitário lambda. Então, por ele ser um vetor unitário, a única coisa que ele vai fazer é dar a direção e o sentido da força. Tá? Ele não vai alterar o módulo dessa força. Então, como é que a gente vai definir esse vetor lambda a partir de 2 pontos? Tá? Então, aqui a gente tem uma reta, né, que vai ser a linha de ação da força. Linha de ação da força. E eu vou escolher 2 pontos sobre essa linha de ação. Então, o meu ponto A, ele tem coordenadas x1, y1, z1. E o meu ponto B, ele vai ter coordenadas x2, y2, z2. E aí, eu vou formar, por exemplo, né, o vetor AB. Lembrando que o vetor AB, quando ele é definido a partir de 2 pontos, ele vai ser ponto final menos ponto inicial. Então, tá aqui o nosso vetor AB, ele já está pré-desenhado aqui, ó. Certo? Se fosse o vetor BA, seria um vetor no sentido contrário, mas na mesma direção. Então, eu defino esse vetor AB, né, que basicamente é coordenada do ponto B menos coordenada do ponto A. Então, vai ser x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. E esse vetor, pessoal, o que acontece com esse vetor? Esse vetor ele não é unitário, ok? Ele é um vetor que vai ter um certo módulo, não necessariamente ele vai ser um vetor unitário, só que eu quero que lambda, né, o módulo de lambda seja igual a 1. Por quê? Porque eu só quero que ele guarde a informação da direção e do sentido do vetor força, certo? Então, como é que eu posso tornar esse vetor AB unitário? Então, se vocês se lembram lá de geometria analítica, para tornar um vetor unitário, eu tenho que dividir o vetor pelo seu módulo, certo? Então, isso aqui, né, vai ser o quê? x2 menos x1 divididos pelo módulo do vetor AB, y2 menos y1 divididos pelo módulo do vetor AB e z2 menos z1 divididos pelo módulo do vetor AB. Isso aqui sim vai ser um vetor unitário, que é esse vetor aqui, então, ó, vermelhinho, que eu desenhei aqui em cima. Ele tem que ser um vetor na mesma direção e sentido do vetor AB, só que o tamanho dele é igual a 1. Tá? E é esse vetor que eu estou procurando, então, para poder definir a força.
Lembrando como é que eu calculo o módulo de um vetor, né? Só lembrando, porque isso aí vocês já tem que saber na ponta do lápis. Então, o módulo do vetor AB vai ser a raiz de x quadrado, y quadrado, z quadrado, certo? Bom, uma vez então que eu consegui calcular esse vetor unitário lambda, eu vou definir aqui, ó, minha força F dessa maneira, tá? Então, vai ser cada componente do meu vetor força, ó, isso aqui vai ser o Fx, certo? Ó, vai ser o módulo da força vezes a componente x do meu vetor lambda. Tudo isso aqui vai ser o meu Fy, que vai ser o módulo da força vezes a componente y do vetor lambda. E, por fim, isso aqui vai ser a nossa coordenada Fz, que vai ser também módulo da força vezes a coordenada z do vetor lambda, tá? Olha só que legal. Sabem aqueles cossenos diretores que a gente viu ali no início? Na verdade, as componentes do nosso vetor unitário, eles também podem ser identificados como sendo os cossenos diretores, tá? Então, ao mesmo tempo, né, que eu posso escrever lambda através de dois pontos no espaço, no espaço não, né, dois pontos sobre a linha de ação da força, se eu conheço os ângulos diretores, eu também posso, ó, escrever lambda, né, os componentes do meu vetor unitário lambda em termos desses cossenos diretores, certo? E aí temos isso aqui, ó, que o meu lambda x, ele tanto pode ser escrito como x2 menos x1 pelo módulo do vetor AB, como ele pode ser o cosseno do θx. Mesma coisa vale para o lambda y, certo? E para o lambda z. Bom, e por fim, né, o que a gente viu naquele momento? Num primeiro momento, então, a gente estudou como escrever esses vetores e trabalhar com esses vetores, calcular a força resultante. E no finzinho ali, antes de suspender a aula, a gente aplicou então o conceito de partículas em equilíbrio, tá? Então, a gente uniu o aprendizado para calcular a força resultante com o fato de que a gente quer estudar partículas em equilíbrio. E o que significa uma partícula estar em equilíbrio quando eu falo simplesmente aqui de movimento de translação, tá? Porque esse primeiro capítulo é translação. Então, quando eu estou analisando o movimento de translação, eu posso afirmar que uma partícula está em equilíbrio em duas... né? E equilíbrio significa duas coisas, tá? A primeira coisa que significa uma partícula em equilíbrio significa que ela está em repouso, certo? Se eu estou com uma partícula parada no espaço, né, que a taxa de variação da posição no tempo é igual a zero, essa partícula está em equilíbrio, tá? Bom, mas se a taxa de variação da posição no tempo ela é constante, que é o que a gente chama de velocidade constante, né? Lembrando que velocidade, vetor velocidade é constante, não só o número, né? Não só o módulo da velocidade é constante. O que significa isso? Significa que a minha partícula tem que estar andando em linha reta, porque se ela não estiver andando em linha reta, a velocidade dela não é constante, tá? Então, isso implica que ela também está em equilíbrio. E estar em equilíbrio significa que a força resultante sobre essa partícula é igual a zero, tá? Então, em geral, assim, ó, uma coisa que a gente pensa, meio que aqueles
conceitos, né, do cotidiano, e que quando a gente pensa força resultante igual a zero, equilíbrio, a gente sempre está pensando num caso de repouso, mas isso não necessariamente é verdade. Né? Eu posso ter uma partícula que se move em linha reta, com velocidade constante, e ela também é considerada uma partícula em equilíbrio. Tá? Então, o termo equilíbrio está relacionado com força resultante e não necessariamente com o estado de movimento, porque o estado de movimento pode ser 2 associado ao fato da força resultante ser igual a zero. Bom, e aí agora eu separei 3 exemplos para a gente trabalhar, né, que vai unir escrever essa força em termos do vetor lambda e vai juntar também esse fato de que a nossa partícula tem que estar em equilíbrio. Tá? Então, são 3 exemplos que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então, vamos para esse primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, basicamente, a gente vai aprender, então, a como escrever as componentes da força em termos desse vetor lambda, tá, pessoal? Então, o que a gente tem aqui, ó? Temos né, um cabo de sustentação de uma torre, está ancorado por meio de um parafuso no ponto A. Esse ponto A aqui, ó. Ponto A. A tração no cabo é de 2.500 newtons, ou seja, a gente tem o módulo dessa força F, que é de 2.500 newtons. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever F como sendo o módulo da força, que é os 2.500, vezes o vetor lambda. Tá? Então, o trabalho vai ser achar o vetor lambda. Então, determine as componentes Fx, Fy e Fz da força que atua no parafuso e os ângulos diretores que definem a direção da força. Tá? Então, o que temos aqui, ó? A gente tem os pontos, né? Eu tenho aqui 2 pontos A e B. Meu ponto A, pelo desenho, olha só, ele tá... Bom, aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar direito. Aqui é X, aqui é Z e aqui é o eixo Y. O ponto A, então, ó, aqui tá meu ponto A. Ele tá... Né, as coordenadas desse ponto, então, a coordenada X é 40 metros, a coordenada Z é menos 30 metros. Por que é menos, né? Porque o Z positivo tá aqui, ó. Aqui é o Z positivo. E o meu ponto tá do outro lado, que é na direção negativa. E o ponto A... Opa, peraí que eu fiz caca. Ih, fiz caca geral, peraí. Vou voltar lá pra página. Ô louco, meu, quem sabe faz ao vivo. Aqui. Deixa eu pegar a borracha. Aqui, ó. Coordenadas. Deixa eu apagar tudo e escrever de volta. Então, aqui, nosso ponto A, coordenada X vale 40 metros. A coordenada Y vale 0. Foi isso que eu esqueci de colocar. Né? Porque eu estou escrevendo o ponto A como um ponto com 3 coordenadas, tá? E a coordenada Z vale menos 30, porque esse ponto ele está no eixo negativo, né? No lado negativo do eixo Z. E agora eu preciso escrever o meu ponto B para que eu possa, então, montar o vetor lambda. Tá? Então, o ponto B, ele é um ponto que está só sobre o eixo Y, que é esse pontinho aqui. Então, vamos lá. O X vale 0, o Y vale 80 metros e o Z vale 0 também, né? Porque ele é um ponto só sobre o eixo Y. Então, com essas informações aqui, ó, eu vou montar o vetor AB, que é ponto B menos ponto A. Tá? Então, a origem é no ponto A e a extremidade do vetor é no ponto B. Isso aqui vai nos dar o seguinte, ó. 0 menos 40
menos 40, 80 menos 0, 0 menos o menos 30. Isso aqui vai ser o meu vetor AB. Para a gente tornar esse vetor lambda, né, eu preciso calcular o módulo desse vetor. Então, módulo do vetor AB vai ser raiz de 40 quadrado mais 80 quadrado mais 30 quadrado, que me dá um módulo de 94,3 metros. E aí o nosso vetor lambda, que esse sim vai ser o vetor unitário na direção da força, né, direção e sentido da força, ele vai ser o quê? Ó? Vai ser menos componente x divididos pelo módulo, 94,3, componente y divididos pelo módulo, 94,3, e componente z divididos pelo módulo do vetor, 94,3. Isso aqui é um vetor de módulo unitário, tá? Então, agora, a gente escreve que o nosso vetor força, ele é igual a seu módulo vezes o vetor unitário. Eu vou fazer as contas no fim, tá? Por enquanto, vamos deixar assim. Então, 80 divididos por 94,3 e 30 divididos por 94,3. E aí, quando a gente multiplica, né, o 2.500 por esse termo, 2.500 por esse e 2.500 por esse, a gente obtém os seguintes valores, tá? Que a componente x vai ser menos 1.060 newtons, a componente y, 2.120 newtons, e a componente z, 795 newtons. Então, aqui, isso aqui é a componente, né, a força escrita em termos das suas componentes. Agora, a gente tem que calcular os cossenos diretores, certo? Então, o que a gente viu agora há pouco? Que os cossenos diretores, eles tanto podem ser obtidos por fx divididos por f, como eles também são as componentes do nosso vetor lambda, né? Isso aqui também é igual ao lambda x. Então, a gente obtém o mesmo valor para cosseno de θx se fizer, então, menos 1.060 divididos por 2.500, né? Ou se eu fizer menos 40 divididos por 94,3. De fato, como eu, né, se eu já tivesse feito essa conta aqui, ó, né, se eu já tivesse calculado quanto vale o 40 divididos por 94,3, 80 divididos por 94,3 e o 30 por 94,3, eu não precisaria calcular de novo, certo? Então, aí vocês escolhem, tanto faz, tem que dar a mesma resposta. Então, fazendo, né, escolho uma dessas frações para calcular, faço a função inversa, né, o arco cosseno de θx, e aí eu encontro que θx vale 115,1 graus. Para os outros ângulos diretores é a mesma coisa, ó. Cosseno de θy pode ser obtido por fy divididos por f ou pelo próprio lambda y. Tá? Isso aqui vai dar para vocês um θy de 32 graus. E o cosseno de θz, ele tanto pode ser obtido por fz divididos por f, como lambda z. E, fazendo a função inversa, a gente encontra que o θz vale
71,5 graus. Feito? Próximo exemplo, então. Próximo exemplo é similar, tá? Mas ele é aqui uma mistura. Esse exemplo ele é uma mistura de partícula em equilíbrio com escrever as forças como sendo um módulo vezes o vetor lambda. Tá? Então, a gente vai ter os dois trabalhos aqui. Então, vamos lá. 3 cabos são utilizados para amarrar um balão, como mostrado na figura. Determine a força vertical P exercida pelo balão em A, sabendo que a tensão no cabo AD vale 481 newtons. Então, aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem que o balão tá tentando, né, puxar esse sistema para cima. Eu vou chamar essa força aqui de força B de balão, certo? E aí, aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem as tensões que contrabalançam a força do balão e puxam esse balão para baixo. Então, como esse sistema está em equilíbrio, porque o balão não está voando, né? A gente sabe que a somatória das forças tem que ser igual a zero. Isso aqui a gente vai aplicar num segundo momento para obter o módulo dessa força vertical P, né? Que eu chamei de B. Então, eu vou escrever aqui, ó. B de balão. Tá, então primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a coordenada dos pontos de interesse. Quais são os pontos de interesse? Aqui eu tenho meu ponto A, que é um ponto de interesse. O ponto A, ele é um ponto sobre o eixo Y, tá? Então, ele é um ponto de coordenadas 0, 5,6 e 0. O ponto B, que é esse pontinho aqui, ó, sobre o eixo X. Meu ponto B, ele vai ser o ponto de coordenada menos 4,2, 0 e 0. Nosso ponto C, ele tá no plano XZ, então ele tem coordenadas X e Z. Então, a coordenada X do ponto C vale 2,4 metros. A coordenada Y vale 0, porque ele está no plano. E a coordenada Z vale 4,2. E, por fim, o nosso ponto D, que está aqui, ele é o ponto, né? Ele é um ponto que está sobre o eixo Z. Então, ele é um ponto de coordenadas 0, 0, menos 3,3. Tá? Então, agora, olha só. Eu tenho que montar os vetores unitários de maneira que ele tenha mesmo sentido da força, tá? O que significa isso? Significa que o meu vetor unitário, por exemplo, relacionado ao vetor AB, ele tem que ser um ponto que começa em A e termina em B, né? Um vetor, na verdade, um vetor que começa em A e termina em B, tá? Então, por isso que eu começo escrevendo meu vetor AB, para manter o sentido da força. Se eu escrever BA, eu estou invertendo o sentido da força, tá? Então, meu vetor AB vai ser ponto B menos ponto A. Então, vai ser menos 4,2, né? Porque eu tenho 4,2 menos 0. Depois, menos 5,6 e 0. Esse vai ser meu vetor AB. Mesma coisa, vetor AC, para manter o sentido da força. Então, é ponto C menos ponto A. Eu vou ter 2,4
né, que é a coordenada x do ponto C, agora eu tô aqui, ó, A e C, menos 5,6 e 4,2 da coordenada Z. E o nosso vetor AD, ele é o vetor, então, ponto D menos ponto A. Eu vou ter 0 menos 0, 0 menos 5,6 e menos 3,3. Bom, o que a gente precisa para calcular os vetores unitários? A gente precisa do módulo desses vetores, tá? Eu não vou calcular explicitamente aqui, eu deixo isso como um trabalho para vocês, mas o módulo do vetor AB, ele vai ser igual a 7 metros. O módulo do vetor AC, ele é um vetor de módulo 7,4 metros. E o módulo do vetor AD é igual a 6,5 metros. Então, agora, com esses vetores aqui, ó, que eu montei a partir dos pontos, e os seus respectivos módulos, eu vou montar os vetores unitários. Então, quem é que vai ser o meu lambda AB? Vai ser vetor AB dividido pelo seu módulo. Então, menos 4,2 menos 5,6 e 0 divididos por 7. Isso aqui vai me dar o seguinte vetor: menos 0,6 menos 0,8 e 0. Lambda AC, mesma coisa. Então, vai ser o vetor AC dividido pelo seu módulo. Isso aqui é igual. 2,4. Deixa eu só arrumar ali que ficou feio. Arrumar a letra. Menos 5,6 e 4,2. Divididos por 7,4. Isso aqui vai me dar o seguinte vetor. 0,32432 0,75676 e por fim 0,56757. E por último, então, nosso vetor lambda AD é igual ao vetor AD dividido pelo seu módulo. Isso aqui vai nos dar o seguinte vetor: 0 menos 5,6 e menos 3,3 divididos por 6,5 é igual. Então, a 0 menos 0,86154 menos 0,50769. Então, agora que a gente conseguiu montar esses vetores unitários, deixa eu só ver se eu tenho mais uma página. Tenho. Então, agora que a gente conseguiu montar esses nossos vetores unitários, a gente consegue montar as tensões, certo? Quem que vai ser as tensões? Eu tenho que a tensão AB, ele vai ser igual ao módulo da tensão AB
vezes o meu vetor unitário lambda AB. Essa tensão eu não conheço, né? O módulo dessa tensão. O que a gente conhece aqui no enunciado é o AD, certo? Então, o AB a gente precisa descobrir quando a gente aplicar aqui a lei de Newton. Então, isso aqui vai ser igual a TAB, que multiplica menos 0,6I menos 0,8J. Depois, TAC, ele é igual ao módulo do TAC lambda AC, que é igual. Também eu não conheço esse TAC, então é algo que eu vou ter que descobrir fazendo as contas ali da somatória das forças. Né? Então, TAC que multiplica 0,32432 I mais 0,75676J mais 0,56757K. E por fim, o TAD, que esse sim eu conheço o módulo, né? Vale 481 newtons. Então, isso aqui vai ser 481 vezes o lambda AD. Opa. Então, isso aqui é 481 que multiplica menos 0,86, 154, J, menos 0,50769K. A nossa força B, a gente não precisa, né, obter nenhum vetor unitário, ela é uma força que está na direção do próprio eixo Y. Vamos voltar ali na figura, ó. Então, a força B, que eu não sei o módulo dela, mas eu sei a direção e o sentido. Tá? Então, essa força B, ela está apontando na direção Y. Então, o meu B, ele é módulo B na direção Y. E agora, o que a gente vai ter que fazer, pessoal? A gente vai ter que aplicar, então, somatório das forças igual a zero. Certo? Então, é o que faremos agora aqui. Somatório das forças igual a zero. E aí, então, eu vou escrever toda essa patacaiada de volta e somar as componentes, tá? Então, aqui eu vou ter menos 0,6 I menos 0,8 J, que multiplica TAB, mais 0,32432I menos 0,75676J mais 0,56757K TAC mais menos 0,8615 4J menos 0,50769K e mais BJ igual a zero. Então, agora o que a gente tem que fazer? Somar x com x, tá? Então, esse... Opa. Errou. Aqui. Então, este... eu vou somar com este
e vou somar com só esses dois, tá? Então, eu vou ficar aqui, ó, menos 0,6 TAB mais... Parece que meu filho tá tentando invadir. Bom, de volta. Então, aqui, ó, a gente estava somando, né? X com X. Então, menos 0,6 TAB mais 0,32432 TAC igual a zero. Agora, somamos Y com Y. Eu tenho esse termo, este e este. Aí temos menos 0,8 TAB, menos 0,75676 TAC, aqui menos 0,86154, mais B igual a zero. E a última coisa, então, que a gente vai somar vai ser as componentes Z, que são esse e esse aqui, ó. Então, percebam que quando a gente somar para Z, a gente vai descobrir quanto vale o TAC, que vai ser a única incógnita. Tá? Então, aqui eu vou ter 0,56757 TAC menos 0,50769. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, esse é o sistema de equações que a gente tem que resolver, tá? Eu não vou resolver explicitamente para vocês, eu vou só deixar indicado. Então, resolvendo essa equação aqui, ó, a gente descobre quanto vale a tensão no cabo AC. Ela vale... Para aí que tem um erro aqui. Para aí que eu vou pausar o vídeo para olhar. Não tinha erro nenhum. Loucura da minha cabeça. Então, aqui a gente resolve, né, para TAC e acha que... Não, tinha um erro sim. Pessoal, olha só, eu descobri o que era o erro, né? Tem um erro sim, tá? Mas eu não vou parar de gravar esse vídeo, que já tem 40 minutos também. E não quero editar o vídeo porque ele fica muito grande. Então, vamos só voltar aqui, ó. Parem um pouquinho no tempo, certo? E eu quero que vocês entendam onde que eu errei. Aqui, ó. Aqui eu tinha que ter multiplicado pelo 481 newtons. E eu não multipliquei. Foi só isso que eu errei, tá? Então, aqui eu tenho que multiplicar pelo 481. E aqui também tem que multiplicar pelo 481, certo? É só esse errinho que tem, então eu não vou... Vamos seguir adiante, que a gente já tá de novo com 40 minutos de vídeo. Então, o que vai ser o nosso TAC? Nosso TAC vai ser igual a 0,50769 vezes os 481, que é o módulo que a gente conhece, né? Divididos pelo 0,56757. Tá? Então, aqui a gente descobre que a tensão no cabo AC vale 430,26 newtons. Essa tensão vocês jogam lá na primeira equação, que é essa equação aqui, ó. E vocês calculam quanto vale o TAB. Tem que encontrar que o TAB vale 232,57 newtons. E agora que a gente conhece as três tensões, eu vou na na segunda equação, que é essa equação aqui, ó, e calculo quanto vale a força B. Que eu vou fazer aqui nesse pedacinho aqui, então, ó. Deixa eu separar. Então, a força B, ela vai ser igual a 0,86
154 vezes os 481, que eu tinha esquecido de colocar antes, mais 0,75676 vezes a tensão AC, que é 430,26, e mais 0,8, que multiplica o TAB, que vale 232,57 newtons. E aí, então, vocês acham, né, que o módulo dessa força B é 926 newtons, e ela é uma força que aponta na direção positiva do eixo Y. Tá? Desculpem pelo erro aí, mas se algum de vocês já gravou vídeo e editou vídeo, vocês sabem que é um inferno. Eu vou tentar editar os vídeos o mínimo possível, tá? Bom, último exemplo aqui, ó. Último exemplo também é um exemplo... Na verdade, esse exemplo aqui é mais só sobre partícula em equilíbrio, tá? A gente treinou 2 vezes como achar o vetor unitário lambda, agora a gente vai só aplicar o equilíbrio de partículas. Então, aqui a gente tem uma caixa de 200 kg que está suspensa pelo arranjo corda-polia ilustrado na figura. E a gente quer determinar a direção e o sentido da força P, o módulo e a direção da força P que deve ser exercida na extremidade livre da corda para manter o sistema em equilíbrio. E aqui ele nos dá uma dica dizendo que a gente tem que considerar que a tensão é a mesma nos dois lados da polia, tá? Então, o que que nós temos aqui, ó? Eu vou localizar o meu sistema de coordenadas aqui, x, y. E aí eu vou identificar as forças, tá? Então, aqui a gente tem a força P, que forma um certo ângulo alfa com a direção x. E aqui eu tenho duas forças, que como ele diz que as forças são iguais, eu vou chamar cada uma de T, certo? E elas são forças paralelas, né? Então, a direção delas com o eixo x vai ser a mesma, ok? Bom, como é que eu vou descobrir essa direção? Então, deixa eu escrever aqui, ó, meu xy. Aqui vai estar o meu vetor P formando um ângulo alfa. E aqui vai estar, então, o meu vetor, né, é o equivalente a 2t, 2 vezes a tensão, formando um certo ângulo θ com o eixo x. Ah, e tem aqui a força gravitacional que eu me esqueci também, ó. Aqui vai estar a força gravitacional, que é a caixa que está puxando essa corda, né, também. Também está tensionando a corda, tá? Bom, como é que a gente vai descobrir esse ângulo θ? Percebam, olha só, que ele nos dá um triângulo aqui, ó, pessoal. Ó, aqui eu tenho um triângulo de cateto 2,4 metros. E aqui eu tenho um outro cateto que vale 0,75. Então, eu consigo descobrir o ângulo θ. O que vai ser o meu ângulo θ? Tangente desse ângulo θ, ele vai ser igual a 2,4 divididos por 0,75. E isso aqui vai me dar um ângulo θ, né, quando eu faço a função inversa, de 72,646 graus. Então, esse aqui vai ser o nosso ângulo θ. O que é o pulo do gato aqui para resolver esse exemplo? Ó, a gente vai considerar que quando eu puxo essa corda, né, com essa força P, ela se transmite
integralmente para a corda, né? E de maneira homogênea, ela é transmitida de maneira homogênea para essa corda. Então, o que a gente vai definir, ou a gente vai aceitar, né? É que o módulo dessa tensão à esquerda da polia é exatamente igual ao módulo da força P no qual eu estou puxando essa corda, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente consegue resolver esse problema. Caso contrário, não teria como. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Então, vou fazer somatório das forças na direção x e y. Eu vou redesenhar isso aqui lá para a gente ter saber quem é que está na direção x, quem é que está na direção y. Tá? Então, temos aqui a força P na direção alfa. Temos a força 2T, que forma um ângulo θ, que agora eu já vejo, e eu tenho aqui a força gravitacional. Então, quando a gente faz somatório das forças na direção x, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a P cosseno de alfa menos 2T cosseno de θ. E isso aqui tem que ser igual a zero. E quando eu faço o somatório das forças em y, que é P seno alfa mais 2T seno θ menos a força gravitacional, que é mg, isso aqui também tem que dar igual a zero. Tá? Então, da primeira equação, como eu conheço, né, quanto vale a tensão e quanto vale o cosseno de θ, eu descubro o cosseno de alfa. Então, reescrevemos isso aqui assim, ó. P cosseno de alfa menos 2P cosseno, deixa eu voltar lá, de 72,646 graus, tem que ser igual a zero. Então, aqui, ó, o P cancela. Opa, cancelei o 2. O P cancela, né? E a gente fica aqui, cosseno de alfa é igual a 2 cosseno de 72,646. E aí, com isso, tu acha, né? Calcula isso aqui, faz a função inversa e acha que o ângulo alfa, ele pode assumir dois valores. Ele pode assumir o valor mais ou menos 53,377 graus, tá? Então, tem dois ângulos alfa que satisfazem o fato de deixar essa partícula em equilíbrio. Então, tanto pode ser esse alfa aqui, que é o verdinho, como pode ser... Vamos ver, só que esse amarelo aqui tá grosso. Aqui. Como pode ser o ângulo alfa, esse aqui, ó. Esse, o alfa 1 e o alfa 2. Tá? Então, tem duas direções para P que satisfazem a condição de equilíbrio. E aí, dependendo da direção, o módulo da força vai mudar, certo? Vou para a próxima página ali, ó. Então, agora o que que eu vou pegar? Eu vou pegar a equação em y, que é essa equação aqui, para descobrir o módulo da força P, tá? Então, eu tenho aqui, ó, P seno alfa menos 2P seno do ângulo, né, 72,646 menos mg, peraí, é menos, só um pouquinho que eu me perdi, é mais, mais aqui, menos mg igual a zero. Aí, eu tenho que resolver essa equação aqui para dois valores de alfa. Alfa igual a mais 53,377
e a alfa igual a menos 53,377, ok? Então, aqui, ó, o que eu tenho? 2P seno de 72,646. E agora a gente quer justamente saber o P, né? O que eu fiz? Calma, desculpe. Mais P seno de 53. Deixa eu apagar aqui, vou escrever embaixo. Mais P seno de 53,377 menos 200 vezes 9,8 igual a zero, vai me dar um valor para o P, tá? Então, aqui quando é positivo, eu tenho que... Deixa eu só... Aqui, quando é positivo, o meu P vale 724 newtons, tá? Então, eu posso... Essa força na direção 53 graus, mantém o sistema em equilíbrio. E 2P. Né? Agora eu vou para a mesma equação, só que agora com o ângulo negativo. Seno 2P. Droga. 2P seno de 72,646 mais P seno de menos 53,377. Lembrem, pessoal, que a função seno é uma função ímpar, né? Então, eu colocar o menos aqui dentro da função faz diferença, tá? É diferente do cosseno, que é uma função par. Menos 200 vezes 9,8. Peraí que eu vou escrever embaixo, senão vai ficar muito apertado. Minha letra é grande. Não interessa onde eu esteja escrevendo. Então, aqui menos 200 vezes 9,8 igual a zero. Né? Então, esse termo aqui agora, ó, ele vai ser negativo. Antes eu estava somando, agora eu vou estar subtraindo. Isso aqui vai me dar que P vale, né? O módulo dessa força P é 1.773 newtons. E na direção, então, né, abaixo do eixo X, 53 graus. Buenas. Então, essa era a nossa aula de revisão. Tivemos mais um vídeo aí de 1 hora, mas também são 3 aulas para revisar, né? Peço desculpa pelos erros, tá? Eu espero que a gente vá melhorando à medida que vai passando, mas também não posso prometer muito. E não se esqueçam de interagir com os vídeos, que é dessa maneira, né? Se vocês já viram lá o vídeo da apresentação da disciplina, é dessa maneira que eu vou poder ter uma ideia de quem está acompanhando a disciplina. Então, interajam com o vídeo, escrevam o nome, enfim, tá? Nos comentários, de alguma maneira vocês interajam com o vídeo. Se ficaram com dúvidas, principalmente aqueles alunos que não assistiram essas primeiras aulas, né? Porque eu me lembro que a nossa última aula presencial foi uma aula que entraram alguns alunos novos por... como é que chama? Quando tu refaz a matrícula ali. Não me lembro. Nossa, essa pandemia tá me deixando maluca. Tá? Então, os alunos que não tiveram essas aulas, não assistiram essas aulas presenciais, tiverem dúvida, principalmente me escrevam. Tá bom, pessoal? Por hoje era só. Um abraço. Fiquem bem.